Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Será que ainda dá tempo? Será que ainda dá tempo? Será que ainda resta algum tempo para que eu e você possamos viver isso aqui? Relacionamento, reconciliação. Eu sei que quando eu penso na minha vida e estar aqui, é o meu primeiro ano nessa casa, e foi uma mudança muito radical para mim, né? Estar aqui com vocês, tinha todo um sonho, uma carreira pastoral, um ideal de seguir na instituição, igreja evangélica brasileira, enfim. E entendemos, compreendemos que Deus nos queria aqui. E na mudança, Deus me deu uma palavra. Deus disse para mim assim: olha, o seu exemplo é o de um bonsai. Eu estou tirando você de um lugar que te limita. Você tem vida, você cresce, você dá fruto, mas um bonsai, ele é arquitetado para ser travado o seu crescimento. E Deus ministrou no meu coração: eu coloco você numa terra em que você vai crescer agora, não tem mais trava. Amém? Você está numa casa assim. Mas Deus também disse que seria um tempo de secar, que seria um tempo em que eu iria, né, porque o processo de replantar, a planta sofre a mudança do terreno e ela dá uma secada. Irmãos, quando Deus ministrou isso no meu coração, eu não imaginava como seria esse ano. E até tinha alguns desenhos, né, no início do ano: olha, esse ano vai ser assim, vamos participar do renovo, Irmãos, eu não sei quanto você, mas como Deus bagunçou a nossa vida esse ano. E uma das coisas que a pandemia trouxe para muita gente aqui foi: roubou o piloto automático da nossa vida. Aquelas coisas que a gente já fazia automaticamente, aquela correria, aquelas coisas que para muita gente, o piloto automático, as coisas que automaticamente eu fazia, foi de certa maneira arrancado. Então, eu me vi pela primeira vez, eu não parei de trabalhar, mas eu me vi sem a correria da igreja, sem a tarefa pastoral, sem aquela... E só, entre aspas, tá? Entenda bem a palavra, e só a minha casa, só a minha família. E as coisas que eu descobri dentro de mim nesse ano não foram muito boas. O eu que eu encontrei esse ano não foi muito legal. E a palavra de Deus sobre a minha vida, que as coisas iriam dar uma... Eu comecei a olhar para dentro de mim e ver: nossa, esse aqui é o Michael, que precisa de reconciliação, que precisa se relacionar melhor e que precisa de cuidado. E eu dou graças a Deus pela vida do apóstolo Hélio, pela vida de cada ministro dessa casa, porque se tem algo de Deus maravilhoso, né? Tem várias coisas, mas eu quero ressaltar essa é uma casa paterna, e aqui tem cuidado. Amém? Eu posso fazer uma pergunta para você? E essa é uma pergunta assim interessante, né? Quantos querem serem curados dos males emocionais? Medo, depressão, angústia, pânico. Quantos querem serem curados desses males? Quantos querem e quantos estão dispostos a falar sobre isso? Aqui é que está o X, está vendo? Que agora ninguém falou amém. Na primeira pergunta o pessoal fala amém, eu não quero depressão, eu não quero medo, eu não quero angústia, eu não quero pânico, eu não quero nada disso para a minha vida. Pode ser que você está me ouvindo aí, disse amém, eu não quero isso. Mas a pergunta que Deus nos faz, e é muito lindo ver que Jesus faz perguntas, as pessoas estão diante dele, são cegos às vezes, são paralíticos às vezes, e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E aí para alguns isso é motivo de chacota, de risada, fala assim: nossa, mas que pergunta que Jesus faz, se a pessoa é cega, o que ela quer? Não, irmãos, vocês não estão entendendo. Você está disposto a falar sobre a sua dor? Você está disposto a abrir o seu coração? Você está disposto a contar?
E se eu desejo cura para minha alma, se eu desejo ter um relacionamento melhor, se eu desejo uma reconciliação, isso começa com Deus, mas isso tem que alcançar alguém. E, irmãos, me entenda bem, eu ouvi muito isso na igreja evangélica. Confessar pecados é para Deus. Parece que a gente saiu da igreja católica, que tinha que confessar para o padre, e aí criou-se aquela ideia de que eu não tenho que falar com o padre, eu tenho que falar com Deus. Deus é o meu pai e eu confesso pecado para Deus. Mas diante da palavra relacionamento e reconciliação, com quem que você tem que falar? Além de Deus. Você precisa falar com a outra parte. O relacionamento e a reconciliação se dá entre Deus e homens entre homens e homens, ou seja, entre os seres humanos. Quantos seres humanos temos aqui? Graças a Deus não tem anjo aqui, quer dizer, posso afirmar isso, mas você não é anjo, você não é um ser espiritual, você é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, para se relacionar. E essa primícia de que eu só confesso pecados a Deus, ela precisa cair. Porque se eu e você queremos uma mudança, se eu e você olhamos para dentro do nosso coração, e dentro das nossas atitudes, dentro do nosso comportamento, a gente vê, mas isso aqui está errado. Ei, você precisa de ajuda. E pedir ajuda é a atitude mais corajosa que você pode fazer. E esse foi um ano em que eu pedi ajuda. Esse foi um ano que eu liguei e falei, pastor, apóstolo, eu preciso falar com o senhor. Esse foi um ano que eu cheguei junto com a minha esposa e falei assim, não estamos com problema. E eu não tenho vergonha de falar isso aqui, porque estou numa casa paterna. Vocês entendem isso? E se você que está me ouvindo, precisa entender isso. Você foi ferido por pessoas, você foi ferido por um pai, por uma mãe, por um irmão. A cura virá através de outras pessoas. E é isso que é maravilhoso em Deus. Deus vai tratar conosco usando pessoas. E por que eu estou enfatizando isso? Porque o apóstolo ele enfatizou aqui no início desse mês. Olha, tem um mutirão de ministros. Bom, olha que privilégio. Você tem uma igreja organizada, preparada, para que você bote a sua vida em ordem. E não é no culto, e não é na palavra, e não é no apelo, não, é numa sala, preparada para você, com alguém habilitado para te ouvir, te atender e ministrar o seu coração. Dá um glória aí, meu irmão, porque você está nessa casa. Pode ser que você sempre viveu aqui e não valorize isso, e acha que isso é normal. Irmãos, você não tem noção, isso não é normal. Isso é um privilégio, isso é uma bênção, uma dádiva que você tem nessa casa, e que não é padrão isso não, irmãos. Você poder abrir o coração sem ser julgado, sem, sabe, não tem essa questão da religião aqui, irmãos. Você precisa disso para a sua vida. Sabe, de poder chegar e falar, olha, tá assim, eu preciso de ajuda. Irmãos, nesse sentido, eu tenho que fazer menção das pessoas que têm me ajudado aqui. Pastor Eliana tem nos atendido na integração. O Eduardo, né, o marido da Zelinda, tem me ajudado na questão do casamento. Sem falar do apóstolo Eli e de outros que ministram aqui. Você pode desfrutar disso. Você deve desfrutar disso. Então, eu insisto, o ano ainda não terminou. Tem um mutirão aqui, tem pessoas que querem conversar com você, mas a pergunta é, você quer? Posso contar uma historinha para ilustrar isso? Quantos aqui já foram crianças e quando crianças caíram e o joelho arregaçou? E aí começa a gritar, oh, pai, aquele desespero, né? Aí vem o pai ou vem a mãe, e aí, né? Quem é dessa época aí?
vou pegar o mertiolate. Nem sei se eu falei certo. Não vai, não, eu vou jogar uma aguinha, não lava não faz nada. Não, peraí, você quer ajuda? Tem que lavar, tem que passar um antisséptico, tem que pôr a mão no ferimento. Então o paradoxo nós como seres humanos é mais ou menos assim: o que eu mais quero é ser curado, mas o que eu menos quero é tocar no assunto, e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Em outras palavras, eu até admito que eu preciso melhorar nessa área de relacionamento, de reconciliação. Nós ouvimos tantas coisas aqui, mas eu não estou disposto a falar sobre isso. Irmãos, foi ministrado muito aqui sobre orgulho, sobre sentimento de não pertencimento, sobre coisas que travam você para chegar nesse momento de abrir o coração, de falar. Pensando um pouquinho sobre, a gente vai falar aqui, vai entrar sobre a questão de José, mas pensa, José poderia pensar várias coisas que impedia ele de falar. Agora, olha quem eu sou, olha o lugar que eu cheguei, olha a minha posição. Deus me fez próspero. Quando Deus deu 2 filhos a José, Manassés e Efraim, a primeira coisa que ele falou de Manassés é: Deus me fez esquecer os meus sofrimentos do passado. E o segundo filho é: Deus me fez prosperar sobre essa terra. Então, estou prosperando, estou bem. Não é momento de relacionamento e reconciliação. Ele poderia dar várias desculpas para não tocar no assunto, mas a gente vai entender que José resolveu mexer na ferida. E esse é o ponto aqui. Está disposto a mexer? Está disposto a mexer na ferida? Está disposto a procurar alguém, abrir o seu coração? E eu digo isso, você vai precisar de alguém. Eu espero que você esteja me ouvindo aqui, seja dessa casa, procure alguém nessa casa. Mas se você estiver em outro lugar, em outro país, e está ouvindo essa palavra, você precisa de alguém que seja espiritual, que seja sério, que tenha entendimento para tratar da sua vida. Irmãos, quando eu estava na religião, o que eu fazia? E o Facebook me lembrou que há 5 anos atrás, estava como pastor fazendo divulgação de um encontro de libertação. Eu fui ser atendido no ministério de libertação em outra igreja, e tudo que eu procurava de ajuda era externa. Era assim que eu tentava de alguma maneira procurar ajuda. Mas hoje aqui eu tenho o privilégio de ligar, de marcar um horário, de ter alguém disponível numa sala para me atender. Eu não preciso mais buscar uma ajuda externa. Você pode dar graças a Deus por esse privilégio? Eu sei o que é esse privilégio. Então, continuando aqui, nós vamos entrar então, irmãos, um pouco, pensar sobre essa questão de José, de como ele lidou com essa palavra, relacionamento e reconciliação. Você está disposto a falar? E aí, irmãos, eu estou aqui como profeta nessa noite, já profetizei sobre a sua vida que você vai encerrar esse ano, completando esse ciclo. Você não crê ainda? Então vamos de novo, vamos lá. Eu já profetizei aqui que você vai encerrar esse ano, completando esse ciclo de relacionamento e reconciliação. Amém. Amém. Você vai completar esse ano. Eu vou completar esse ano. Irmãos, se isso não serve para você, serve para mim. Deus sabe. A pessoa ainda que eu tenho que conversar, as coisas que eu ainda tenho que falar. Não pense você que está tudo resolvido, não. Mas vai se resolver até o fechar das luzes desse ano. Porque eu tenho uma palavra para caminhar ano que vem. É um testemunho perfeito. Então não pode ter nada a resolver ainda. Quantos estão junto comigo? Glória. Bom, o que não cura então? Didaticamente, né, a graça que está sobre mim é a de mestre. Eu gosto de ensinar,
sou formado em letras, não estou exercendo isso profissionalmente, mas amo ensinar. Então o que não cura o passado? Vamos pensar na vida de José como um pano de fundo? Que nós lemos aqui a vida de José e traz isso para a sua vida. Mentiras, né? O apóstolo Paulo usa a palavra, né, sofismas. São coisas que você construiu na sua mente, que não é de Cristo, não tem a ver com a sua nova natureza, mas que ainda funcionam como mecanismo da sua alma. Tipo, o tempo vai curar esse negócio. O tempo resolve. E a gente sabe que o tempo não resolve absolutamente nada. Nada será resolvido com o tempo. Pelo contrário, só uma boa conversa, só chegar a um entendimento, só quando existem as palavrinhas mágicas, eu errei, me perdoe, eu te amo, que as coisas se resolvem. Mas deixa, depois a gente vê isso. Não, toca o barco para frente. Irmãos, principalmente no casamento, situações mal resolvidas e que ficam mal resolvidas, de repente cai uma colher, acontece uma coisa pequena, explode um negócio e fala assim, nossa, mas é para tanto isso? Não, aquilo ali foi só a gota d'água de coisas que ficaram acumuladas ao longo do tempo. Nesse sentido, dar tempo às coisas é terrível. Você não pode permitir que o tempo atrase a cura que Deus tem para a sua vida. Mas o que nos engana? Vamos pegar a vida de José como exemplo? José era um homem de Deus? José tinha sonhos de Deus? José tinha talentos de Deus? Interpretação de sonhos. José foi alçado à posição que Deus tinha dito para ele no sonho, sim ou não? Ele poderia se achar alguém resolvido. Afinal de contas, Deus tem me abençoado. Afinal de contas, Deus me colocou na posição que Ele disse que colocaria. E muitas vezes, o sucesso aparente, o mover-se no Espírito, o profetizar, o orar em línguas, que tudo isso é lindo, maravilhoso de Deus para a sua vida, amém? Pode esconder uma vida emocional mal resolvida, como no caso de José. O seu passado estava lá, e aqui tem uma historinha do passado que eu li hoje, eu achei maravilhosa. O tatu aprontou no reino animal, fez coisas que não devia, terríveis, e foi a julgamento. E aí arrumaram um defensor para o macaco. Desculpa, um defensor do tatuzinho era o macaco. O macaco iria ser o advogado. E o juiz era o leão, rei da selva. E aí começa o julgamento, as acusações vieram sobre o tatu, e o tatuzinho foi se abaixando, falou, nossa, vou perder essa. Aí vem a vez do advogado, que é o macaquinho, vou defender o tatu. E aí ele começa a defesa. Eu acho que o tatu deve ser condenado. Pensa, o tatuzinho ouvindo o seu advogado dizendo, ele vai ser condenado. E vocês estão querendo dar uma pena para ele aí de matá-lo, mas eu acho que a gente não devia matá-lo não. Matar é coisa muito rápida. Acho que a gente deveria pegar, abrir um buraco na terra e enterrar esse tatu para que ele possa morrer bem lentamente. Isso pareceu bom a todos que ouviam, inclusive ao leão, e disse, então vai ser assim então. Nós vamos condenar o tatu, ele vai ser enterrado num buraco, e a gente põe terra em cima e ele vai morrer lentamente. Bom, se você sabe um pouquinho sobre o reino animal, tatu vive embaixo da terra, tatu foi enterrado, e logo depois de algum tempo ele ressurgiu lá na frente. Que isso tem a ver com a minha vida e com a sua? As situações emocionais mal resolvidas são como esse tatu. Elas foram enterradas vivas, mas lá na frente vão aparecer vivinhas. Quem está entendendo, diga amém.
José foi abandonado, José foi vendido como escravo, tatuzão, enterrado, mas que nesse texto que nós estamos lendo, ressurgiu vivinho da Silva. Irmãos, pode ser que você está me ouvindo aqui e tenha tido esse ano comportamentos e atitudes desprezíveis, em que você olha para dentro de você e fala assim: eu não acredito que eu estou agindo, pensando dessa maneira. Todo tatu, ou todo trauma, toda situação emocional mal resolvida que você enterrou no seu passado, diante das crises, diante das circunstâncias da vida, aparecem e dizem para você: oi, eu estou aqui. A pergunta que Deus nos faz é: quantos estão dispostos a falar? Quantos estão dispostos a desenterrar esse negócio e falar assim: nós vamos acabar com isso hoje de uma vez por todas, chega. Posso ouvir um amém? No texto que nós lemos, fala que o seu irmão, diante do apelo do irmão, houve um irmão aqui que falou. Se você ler o capítulo 44, a Bíblia fala aqui do Judá, do irmão que intercedeu junto a José, amém? E eu quero dizer para você aqui que Judá, nesse texto, para nós, simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo está intercedendo por mim e por você, apelando, dizendo: faz alguma coisa, busque ajuda, acabe logo com isso, para de deixar que o tempo corra. Você não é senhor do tempo. Quem me garante que você vai levantar amanhã? O que você tem que fazer, vai e faz enquanto é dia, enquanto há luz, enquanto há tempo, porque o amanhã não nos pertence. Posso ouvir um amém? Então para de se iludir com essa desculpa do tempo, porque, irmãos, nesse tempo a gente é perfeccionista. Mas eu queria uma situação ideal, sabe? Eu queria que acontecesse assim. Irmão, pare de idealizar as coisas. A Bíblia diz assim: se você tem algo contra o teu irmão, vá a teu irmão, e vá logo, vai depressa ter com o teu irmão. Não idealize, não romantize, não espere. E eu estou dizendo isso para vocês porque eu fiz isso, sabe? Aquelas coisas que você fala: não, mas depois eu resolvo isso aí, depois eu resolvo isso aí. Irmãos, 2 apontamentos que eu fiquei enrolando essa semana, que passou as 2, um foi por telefone e o outro foi presencial, mas resolveu. E olha, o ano inteiro ouvindo a palavra de relacionamento e reconciliação, foi agora em dezembro. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Você está na mesma casa que eu? Pode ser que você esteja ouvindo, e está assim: mas aí depois, tempo. Outra coisa que não cura, distância. Ainda, mas eu estou distante dessa pessoa, ou seja, isso não me afeta. Irmãos, tem gente que se muda para fugir dos problemas, mas quando ela se muda, ela chega no lugar e o problema chega junto, porque o problema está dentro dela. Mudar de ambiente, mudar os ares, tem assim um prazo de validade bem curto. Que diga a sua casa lá, quando você limpa, arruma, muda os móveis do lugar, que beleza. Mas o prazo de validade é curto, daqui a pouco você já enjoa e tem que mudar de novo. Outra coisa que não cura, espiritualidade, atividade na igreja, como a AP falou aqui na ministração. As pessoas ficam: o senhor não olha para mim, o senhor não me dá nada para fazer na igreja. Irmãos, quantas pessoas estão envolvidas num ativismo frenético de querer fazer as coisas para Deus, de querer exibir uma espiritualidade que não se sustenta à luz do dia. Por quê? Porque tem crises na alma.
Irmão, se a gente parasse na vida de José, no momento que ele atingiu o topo, é líder, é rei, celeiro cheio, cuidando do mundo, tirando a fome do mundo. Ó, pensa nesse homem, irmãos. Homem de Deus, lindo, maravilhoso. Mas a família dele, destruída. Irmãos, não é o que você faz que define você, mas é a natureza de Cristo em nós, principalmente no primeiro projeto. Qual é o primeiro projeto? É a família. E no caso de José, tudo bagunçado, tudo destruído. Se nós cremos na década de governo, se nós cremos que Deus está levantando Taubaté, nós não poderemos seguir o exemplo de José, que foi ajustar a vida dele no governo. É a expressão que a gente usa: consertou o carro com o carro em movimento, trocou o pneu com o carro andando. Amém, irmãos? Fala assim: eu não quero isso para a minha vida. Governar vai ser uma realidade, amém? Feche seus olhos aí, o culto é profético. Daqui a 10 anos, como será o governo de Deus na sua vida? Daqui a 10 anos, como você vai se movimentar? Como você vai governar? Tudo isso está sendo construído hoje. E você não vai poder, no final da década, visitar essa lição aqui, meu irmão. Nós não aceitamos que no final dessa década, você tenha que ouvir essa palavra de relacionamento, reconciliação. Não, eu não aceito isso sobre a sua vida, eu não aceito isso sobre a minha vida. Fala amém, hein, Cri? Nós vamos viver isso hoje. Governar é preciso, governar é o propósito de Deus, mas o governo de Deus começa em nós. O governo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os relacionamentos. Como eu posso governar se eu não consigo nem me comunicar, nem falar dos meus sentimentos? Espiritualidade pode fazer mal nesse sentido. Porque a pessoa acha que ela está indo bem, porque eu oro em línguas, porque Deus me usa, porque eu falo, porque eu prego. E eu sei do que eu estou falando, porque eu vivi isso. Bom, quantas vezes eu vi Deus me usar, quantas coisas assim, eu falo assim, nossa, aí você pensa, eu estou bem. Mas sabe como eu me sentia? E eu vou abrir meu coração para vocês. Lembra do Hulk, personagem Hulk da Marvel, quem gosta aqui? Bruce Banner. Irmãos, no domingo, como pastor, eu me sentia o Bruce Banner. Poderoso. Me movia assim, irmãos, o sentimento de pregar e de fluir assim no altar, era esse sentimento. Mas como era a minha segunda-feira? Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente foge para a espiritualidade, porque as coisas aqui dentro não estão resolvidas. E eu não quero isso para você. E Deus não quer isso para mim, por isso eu estou aqui. Fala um amém, hein, irmão? Por isso eu estou aqui nessa casa paterna, de cuidado. Por isso que Deus me trouxe para cá, porque o que vai fluir daqui é vida. Vida de Cristo e vida de Cristo de verdade. Amém? E Deus tem isso para você também, meu irmão. E esquecimento. São as 4, né? Tempo, distância, espiritualidade, esquecimento. Esquece esse negócio aí. Esquece, irmãos, esquece é uma palavra que não deveria estar na sua vida. Arrependimento, confissão, perdão, sim, esquecimento não. Porque a gente não esquece. Repita comigo, eu não esqueço. Ofensa não se esquece. Se fosse esquecimento, Deus fala assim, eu esqueço todos os seus pecados. Essa palavra, apesar de ela estar na Bíblia, né, lanço no mar do esquecimento seus pecados, ela está lá no Antigo, porque a palavra do Novo é eu te perdoo, porque na cruz Deus pode nos perdoar, porque o que estava contra nós está encravado lá, amém? Então a palavra é eu te perdoo. Então nós vamos viver essa realidade, Deus tem perdão para você, amém? Então, só que esse perdão ele precisa alcançar o outro. Porque a oração do Pai Nosso vinculou o perdão de Deus na sua vida com o perdão que você dá para o seu irmão. Perdoa os meus pecados assim como eu
perdoo. Se você perdoa, Deus te perdoa e o ciclo de perdão sem fim continua. Se você para de perdoar, interrompe o ciclo de perdão de Deus na sua vida, e aí só tem uma palavra para definir isso: trevas, prisão, porque quem não perdoa está preso. Amém? E aqui, irmãos, eu quero encerrar com as atitudes para a cura da alma. Amém? Fala para quem está do seu lado, ele está indo para o encerramento. Amém? Glória a Deus, dá um glória aí, por favor, irmão. Vamos lá, glória a Deus. Você já entendeu que não cura, né? Então, ficar paradinho, ficar o tempo, a distância, eu sou homem de Deus, né? Porque tem pessoa que dá carteirada, né? Eu sou o faraó, eu sou o pastor. Isso aí não cura nada. Esqueci já, nem lembro mais disso. Meu irmão, tem coragem de fazer a oração dos salmos? Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, mostra-me, guia-me. Tem coragem? Então, essa palavra é para nós, para esse fim de ano. Ainda que você tenha se esquecido, o Espírito Santo traz luz, o Espírito Santo traz a memória. E se Ele trouxe a memória, não despreze isso. Porque às vezes a gente é assim, quer ser melhor que o Espírito Santo. Traz uma memória, fala, nossa, mas essa pessoa, nossa, mas essa situação, mas nada a ver, a pessoa nem lembra mais. Foi o caso que aconteceu comigo. Eu fui falar com uma pessoa, olha, eu vim aqui pedir perdão para você, disso. Ela falou assim, olha, sinceramente, eu nem lembro disso. Eu falei, então, eu quero entender que Deus tem algo aqui. Irmãos, e a gente começou a conversar, e aí eu ministrei no coração dela, e a gente orou, e foi 1 hora assim, pastoral zona assim. Começou com um pedido de perdão na vida dela, que ela nem lembrava, mas eu lembrava que eu tinha feito. Eu precisava daquilo. Amém, irmãos? Tá? Então não despreze essas memórias que vêm ao coração através do Espírito Santo. Não despreze. Então vamos lá, atitudes. Nós lemos o texto de Gênesis 45, do 1 ao 4, 14 e 15. E eu quero aqui rapidamente falar dessas atitudes. Vamos pensar na primeira aí, no versículo 1. Atitudes para a cura da alma. 1. Abrir o coração completamente. E aqui eu quero uma pausa. Você sabe que você precisa abrir o seu coração, amém? Mas eu quero fazer uma pergunta, uma ilustração. Imagine que aqui tivesse uma bomba. Nossa, tem uma bomba aqui, algum louco pôs uma bomba aqui. Vamos desarmar ela aqui agora, gente? Vamos lá? É razoável fazer isso? Não, ninguém desarma bomba com gente no lugar. Pelo contrário, você tira as pessoas do lugar, chama um especialista para desarmar a bomba. Quem entendeu, diga amém. Tem muita bomba na sua vida aí que precisa ser desarmada. Mas qual que é o erro das pessoas? Às vezes as pessoas fazem isso, e eu estou só explicando. Porque está no desespero mesmo, clamando por ajuda. Às vezes tem aqueles pequenos grupos, uma reunião assim, aí alguém fala assim, eu preciso disso, fala no meio de todo mundo. Apesar do desespero, não é aconselhável você fazer isso na frente dos outros. Quem entendeu, diga amém. José disse a todos, saiam da minha presença. E só ficou os seus irmãos. Amém? Então, você precisa abrir o seu coração completamente, num ambiente seguro, num ambiente paterno, num ambiente de amor, de cuidado, e você tem tudo isso aqui. Essa hora você tinha que vibrar, meu irmão. Pô, você tem tudo isso aqui nessa casa. Um ambiente paterno, um ambiente seguro, um ambiente adequado, com horário marcado, com agenda livre. A pessoa que vai te atender vai estar ali, vai dizer, pode falar, filho. Quer ficar 2 horas falando aqui? Fica aí, nós estamos aqui para isso. Fala amém, querido. Expressar sem reservas seus sentimentos. Ele chorou tão alto que
todos os egípcios o ouviram, e a notícia se espalhou e chegou até o faraó. Meu irmão, se você quer cura, esquece a sua imagem, esquece a sua reputação, esquece frases do tipo, o que a pessoa vai pensar de mim? Se você tiver isso no seu coração, a cura nunca vai te alcançar. Amém? É interessante isso, que a gente começa a falar, e isso aconteceu com o AP. Estou falando da minha vida agora, tá? Aí a minha esposa estava falando das coisas que eu faço de errado pro AP, e eu estava lá, né? E aí a minha esposa, ela estava falando isso com muito cuidado, porque afinal de contas o marido dela é pastor, e ela... Aí o AP falou assim, Vanessa, a gente não está aqui para julgar o seu marido, pode falar, fica tranquilo, a gente ama ele. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você tem que fazer alguma coisa para ser curado, não fique com travas, não fique pensando, simplesmente expresse sem reservas os seus sentimentos. Olha, eu pensei em matar, olha, eu pensei em fazer isso, eu queria me divorciar, eu queria sair de casa, eu queria fazer. Quem está entendendo, diga amém. A cura é isso, é você abrir o seu coração, é você falar, ainda que você saiba, mas isso é errado, mas isso é pecado, eu não deveria pensar assim, eu não deveria agir assim, mas você precisa resolver, e para resolver, precisa de luz, precisa ser aberto. Diagnóstico, câncer, eu vou morrer. Não, filho, não vai morrer não. O seu caso é clínico, é cirúrgico, a gente vai só abrir você, vai fazer uma cirurgia e vai ficar curado. Mas então vamos logo então. Não vamos logo não, sabe o que é? Vai abrir, mas e daí? Quanto tempo vai ser a recuperação? Mas vai deixar cicatriz? Quem quer ser curado, não se preocupa com os detalhes da cirurgia. Só se preocupa em uma coisa, arranca logo isso de mim. Oh glória! Aguento mais isso. Irmãos, foram mais de 20 anos na vida de José, represado. Fui abandonado pelos meus irmãos, fui vendido como escravo, 20 anos, nem o sucesso, nem a posição, nem os filhos, nem o casamento, nada tirou esse tatu, essa situação mal resolvida. E quando ele teve que resolver, meu irmão, o grito da alma saiu. Quero profetizar que o grito da sua alma vai sair. Nós declaramos nesse mês profético, o grito de uma geração profética. Não foi isso que nós declaramos? Tem muito grito da sua alma aí que está represado. Tem muito choro travado aí. Que precisa sair. E não importa se o prédio inteiro do sonho de Deus vai te ouvir. Não importa o que vão falar. O importante é que isso tem que acabar logo. Fala amém. Terceiro, dar nome à nossa dor. Versículo 4. Aproximai-vos de mim. E ele esclareceu, eu sou José, vosso irmão, que vem desses para o Egito. Quando ele manda, vem aqui, vou falar para você. Vocês me venderam. Vocês me venderam. Vocês me venderam. Em outras palavras, vocês me mataram. Vocês me deixaram para morrer. Ele deu nome à sua dor. Não adianta maquiar, não adianta disfarçar, não adianta amenizar. Que tem gente que é assim. Que ele vai falar da dor dele, mas daí ele fala, mas então eu vou falar do meu pai aqui, mas pô, coitado do meu pai tinha isso, meu pai tinha aquilo. Qual é a sua dor? Fala dela. Põe para fora. E por fim, o versículo 14 e 15, que eu mais gosto. E o que eu mais tenho sentido falta por causa da pandemia. Toque, abraço e perdão. Repita comigo, toque, abraço e perdão. Meu irmão, então ele se lançou no pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte, chorou muito. Em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos, abraçando, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele. Sabe aquela reunião assim, eu que vou falar aqui? Eu que vou chorar, eu que vou abraçar. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Depois que ele acalmou,
Aí que os irmãos conseguiram ter o momento deles. Mas quem precisava desse momento era quem? Primeiro, José. Ele deu o primeiro passo. Ele trouxe os irmãos para perto. Ele abraçou Benjamim. Ele foi indo abraçando irmão por irmão. Diga assim comigo: o primeiro passo é comigo. Essa é uma outra desculpa que as pessoas dão. Você que está me ouvindo aí. Ah, mas o outro que fez. Mas o fulano que... Meu irmão, o primeiro passo é com você. O primeiro passo é comigo. Não espere alguém dar um passo que você em Cristo já pode dar. Em Cristo nós já podemos dar. Fique em pé. Amém? Oh, glória! Obrigado, Jesus. Obrigado porque a sua palavra é verdade e vida. É verdade porque é a tua palavra. É vida porque é a vida do Senhor na minha vida. A palavra do Senhor é verdade porque o texto está aqui. Mas ela é vida porque Cristo habita em mim e em você. Amém? Repita comigo assim, declare, essa palavra, repita comigo, parece que o cara fica pedindo repetir. Irmãos, o mundo se move pela voz. Deus disse, haja e ouve. Declare sobre a sua vida: eu vou viver o relacionamento e a reconciliação na plenitude. O ano não vai fechar sem que eu tenha experimentado tudo. Irmãos, é possível. Liga na secretaria, marca um horário, peça ajuda. Você não precisa fazer isso sozinho. Lembra que eu falei? Como é que desarma a bomba? Mas eu não sei que fio cortar, mas não sabe mesmo. Peça ajuda. Peça ajuda. Deus tem um ambiente paterno, amoroso, para tratar com você. Você que está me ouvindo na sua casa, mesma coisa. Eu queria orar. Posso orar? Precisamos de oração? O Judá intercedeu pelos seus irmãos. Eu quero pedir que o Espírito Santo interceda por nós agora em oração. Irmãos, o Espírito Santo está intercedendo pela sua vida agora. Você ouviu essa palavra porque Deus não aguenta mais você desse jeito. Amém? E isso é amor. Você caiu, você se machucou, você gritou, o Pai te ouviu e está aqui. Pode pôr o antisséptico? Pode pôr aquele que vai arder? Pode pôr? Pode lavar? Pode pôr a mão? Isso é você que vai decidir. Amém? Pai, no nome santo de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa casa paterna. Obrigado, Senhor, pelos 5 ministérios. Obrigado por essa equipe de ministros preparada, habilitada para atender a vida dos meus irmãos, que está intercedendo por isso, que está profetizando, Senhor, declarando um grito de uma geração profética, é um grito de uma geração curada, uma geração em que há relacionamento familiar verdadeiro, fiel, bíblico, pais e filhos, filhos e pais, maridos e esposas, em plenitude, porque Cristo habita em nós. É direito, é promessa, é verdade isso, Senhor. Por isso eu intercedo, Senhor. Eu apelo diante do Senhor e diante dos meus irmãos, que possamos viver essa palavra. Deus, visita os nossos corações, traz a luz, usa sonhos, usa os teus profetas, usa a tua palavra, fala ao coração dos teus filhos, Senhor.
que eles não desprezem a tua voz, que eles não digam, deixa para lá, o tempo, depois eu vejo isso. Deus, que isso seja tratado com urgência. O amanhã pertence ao Senhor, nos traz, Senhor, esse sentimento que o amanhã pertence ao Senhor, não pertence a nós. Por isso, enquanto há dia, vá ter com seu irmão, vai resolver isso, meu filho, minha filha. Procura ajuda, peça ajuda. Você não vai resolver as coisas sozinho não. Você tem direito de receber ajuda. Deus te ama, Ele estende a sua mão e vai proporcionar a você suporte. Irmãos, é tão bom estar aqui nessa casa onde há suporte para as minhas dores, para as minhas fraquezas, para as minhas debilidades, irmãos. Isso é maravilhoso, você poder saber que eu posso ligar para alguém vai me dar suporte, alguém vai pôr a mão em mim e vai dizer, eu vou pôr óleo nas suas feridas, você vai ficar bom. Uma casa apostólica que diz, olha, você está passando por isso, mas tem um propósito de Deus na sua vida, e eu vejo isso, eu estou impulsionando você para esse propósito, eu acredito em você, você vai viver isso. Aleluia. Irmãos, tem tudo isso aqui para você, desfruta disso. E enquanto eu falo isso para você, eu estou declarando isso sobre a minha vida, porque eu creio nisso, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela vai cumprir todo o teu propósito, tudo aquilo que já foi designado pelo Senhor na minha vida e na vida do meu irmão. Essa palavra vai se multiplicar, Senhor, ela vai gerar frutos, ela não será roubada, Senhor, ela não será travada, pelo contrário, ela vai produzir, para a glória do teu santo nome. Quem crê diga amém. Pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Deus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.